Olá, Elton Irata, mais uma live para nós essa semana, né? Nós vamos começar aqui a nossa live Almoço com Conhecimento. Nós vamos falar sobre saúde. Qual que é o tema hoje que nós vamos abordar sobre saúde? Os perigos da automedicação. Nosso primeiro encontro segunda-feira, eu me apresentei, né? Oi, minha sobrinha linda, Isadora, tudo bem? Bom dia para você. Então, a primeira live foi sobre apresentação. A segunda live nós falamos sobre propósito de vida. Na terceira live, na quarta-feira, nós falamos sobre espiritualidade. E na quarta live, nós falamos sobre família com o tema filhos. E hoje nós vamos falar sobre saúde. Mais uma vez, eu quero explicar para vocês, por que você está fazendo lives de temas diferentes, né? As lives, simplesmente, elas são para realmente generalizar conhecimento. Então, a gente só pode falar daquilo que a gente vive ou daquilo que a gente viveu. Oi, Marlene, bom dia, tudo bem? Pessoal, me diz o seguinte, o áudio tá legal? Diz para mim se o áudio tá legal, tá? O som. Tânia, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre saúde, os perigos da automedicação, tá? Bom, primeiramente, eu estava dizendo sobre o conhecimento generalizado. Nós temos que, tudo que a gente vive, tudo que a gente aprende, conhecimento, nós temos que transmitir para outras pessoas. Nós temos que realmente servir. A palavra propósito de vida, o maior ensinamento do propósito de vida é servir. Então, se eu tenho um conhecimento, não pode ficar só para mim, eu tenho que passar para outras pessoas, né? E falando-se então em saúde hoje, nós precisamos, primeiramente, quando se fala em os perigos da automedicação, o que é um medicamento? Medicamento nada mais é que uma substância que, se a gente for analisar o nome dela, é droga. É uma droga, né? Por isso que se tem hoje o nome farmácias como drogaria, né? E o medicamento hoje, eu sempre digo nas minhas palestras sobre medicamento, que não é bala, não é sorvete, não é um alimento, um medicamento. O medicamento, se fosse bom, eu digo sempre que a gente chupava igual uma bala, mas não é assim. O medicamento, então, no teor da palavra, ele é uma droga. Você pode ter certeza absoluta que ele pode fazer o bem para aquela patologia quando administrado corretamente, mas também a longo prazo, ou no momento que você está tomando, pode fazer mal para uma outra causa. O medicamento em si, ele tem que ser seguro e muito bem orientado. Por isso que o tema é os perigos da automedicação. Eu faço essas palestras geralmente em empresas. Quando sou convidado, né, nas CIPATs, para realmente dar conhecimento para as pessoas. Por que o medicamento tem tanto perigo assim? Você pode analisar que na bula existe as indicações do medicamento, existe as contraindicações, as interações medicamentosas, os efeitos colaterais, as reações adversas. Oi, Sandra, tudo bem? Bom dia. E com isso, nós temos que estar atentos. A primeira dica sobre o medicamento, de verdade, se ela é prescrita por um profissional de saúde, seja dentista, seja médico, seja orientado por um farmacêutico, né? Um enfermeiro, um fisioterapeuta, você precisa realmente confiar naquele diagnóstico. Se você pegar uma bula e começar a ler a bula, você não toma medicamento nenhum. Nenhum medicamento você vai tomar. Então nós precisamos estar atentos e confiar naquele profissional
que nos orientou a tomar o devido medicamento para a devida patologia. Se você não está seguro em tomar um determinado medicamento porque você não sentiu segurança no profissional de saúde que te indicou, procure segunda orientação. Não tem jeito de que nós possamos tomar com insegurança um medicamento, tá? Como eu disse, a bula traz diversas informações, mas o nosso psicológico ele é tão responsivo que às vezes você vai ler lá efeitos colaterais de um medicamento, se você não lesse, você talvez não teria aqueles efeitos, mas como o seu psicológico é muito responsivo, você pode ter os efeitos que você leu, porque a nossa mente ela é muito inteligente. Tudo que você falar para ela, ela pode executar. Ela pode executar. Seja para medicamento, seja para sofrimento, seja para alegria, ela vai executar de acordo com as suas palavras, os seus pensamentos. Então, a minha sugestão sempre é confiar no profissional que lhe indicou o medicamento. Se você não foi seguro com a indicação, com o argumento que ele usou para fazer uma indicação, não tome e faça a sua segunda opção. Consulte outro profissional. Tá? Não fique lendo bula. A não ser que você tenha um amadurecimento psicológico muito bom e aquilo lá, você treina a tua mente para que vai ser bom para você aquilo que você vai tomar, e que ela não reaja contra as reações que podem ocorrer. Que é muito raro ocorrer, tá? Mas pode ocorrer. Quando a gente se fala em perigos de automedicação, nós também temos que nos atentar à automedicação dada por terceiros, sem ser profissionais de saúde, leigos. Vamos dar um exemplo. Meu vizinho disse que é para mim tomar isso aqui, que é muito bom para determinada patologia. Muito cuidado. Um grande exemplo é o seguinte, se eu não me engano foi em Curitiba, uma criança estava com problema, nos olhos, e a vizinha falou, usa esse colírio é muito bom. Só que quando falou usa esse colírio, o cliente foi até a farmácia e comprou. Porque hoje, se você sabe, se você tem uma certeza, alguns medicamentos podem ser vendidos sem a prescrição. Não é o correto. Não é o correto. Mas, se você tem uma segurança, a farmácia até vende. Porque às vezes você faz o uso contínuo do medicamento. E nesse colírio, a mãe foi lá na farmácia e comprou, e a criança veio a óbito. Porque era um colírio que tinha uma ação constritora, não era para aquela patologia que a pessoa tinha, que a criança tinha, e realmente fez-se broncoconstrição, os pulmões fecharam, contraíram, e a criança teve insuficiência respiratória. Isso aconteceu em Curitiba. Fatos que eu digo para vocês que acontecem. Tá? Por isso que nós temos que se habilitar com um profissional de saúde. Nós não podemos pegar receitinhas caseiras aleatórias, porque para um deu certo e para outro pode não dar certo. Eu digo que o medicamento, para determinada pessoa, ela faz muito bem. Ela resolve o problema. O mesmo medicamento, com os mesmos sintomas, tá? Para outro paciente, pode ser que ele passe mal, não se sinta bem com o medicamento. Para outro paciente, para um terceiro paciente, com os mesmos sintomas, pode ser que não faça efeito. E para outro paciente, para o quarto paciente, pode ser fatal, no caso dessa criança. Então nós não podemos correr o risco
de tomar medicamentos porque talvez um leigo indicou porque foi bom para ele. Nós sabemos que o nosso organismo, cada um responde de um jeito. Vou dar um exemplo claro para vocês. Paracetamol gotas ou comprimido, né? O paracetamol, para algumas pessoas, vai agir como um analgésico excelente. Mas aí o vizinho fala o seguinte: cara, eu tô com uma dor aqui, não passa. Aí aquele que tomou o paracetamol falou: não, toma esse remédio aqui que foi muito bom para minha dor. E essa pessoa que vai tomar que pediu essa indicação e o vizinho deu, ela tem um problema hepático. Tem esteatose hepática, gordura no fígado, ela tem intoxicações, tá? Frequentes. E ela aceita o conselho e acaba tomando paracetamol. Talvez um comprimido que ela tome não faça nada, tá? Até alivia a dor. Mas se ela continuar tomando, ela vai prejudicar o seu fígado. Porque sabe-se que o paracetamol em uso contínuo, constante, e dependendo da dose que você toma, ele torna-se hepatotóxico, ou seja, tóxico ao fígado. Eu quero que vocês compartilhem essa live aí, se vocês puderem, aí no aviãozinho ali. Compartilhem para quem vocês acharem interessante escutar essa palestra sobre automedicação. Eu agradeço muito. Depois essa live vai ficar gravada no meu Reels, no Facebook, no YouTube, no TikTok, vai ficar gravado, como as outras também estão gravadas. E eu gostaria que vocês escutassem as outras lives e fizessem os seus comentários, né? E aqui também eu gostaria que vocês comentassem algo do que vocês gostariam de escutar sobre saúde, sobre doença, sobre medicamento, para que nas próximas lives a gente possa trazer para vocês esse conhecimento. Bom dia, Regi, tudo bem? Reginaldo, meu irmão de fé, ó, meu primo aí, o Kenji, obrigado pela participação de todos. E olha que hoje eu nem divulguei, né? Para você ver, a gente não é acostumado a fazer lives, então eu nem divulguei. E fiz um vídeo agora há pouco, né? Nos status ali e nos stories, né? Anunciando a live. Nem fiz o anúncio de programação. Mas enfim, o medicamento, ele é muito bom, mas a gente tem que ter consciência que ele também pode fazer mal. Hoje, nós temos aí diversos medicamentos liberados que podem ser... O que é liberados? São medicamentos sem tarja. Vocês podem perceber que no medicamento ele tem uma tarja vermelha. Os que têm tarja vermelha, eles estão escritos lá. O medicamento somente com prescrição médica. Outros são um pouco mais minuciosos para se dispensar na farmácia, que são os medicamentos de tarja vermelha, escrito dispensar somente com prescrição médica e com retenção de receita. Esses são chamados os controlados. Os controlados são divididos lá nos tarja preta, nas receitas dupla carbonada, que são de 2 vias, as receitas amarelas, né? Então cada um tem a sua constância de perigo, né? O Reginaldo está dizendo assim que gostaria de saber sobre suplementação. Cara, esse é um assunto muito importante. Por quê? A suplementação não é medicamento, tá? A suplementação é um alimento. E nós vamos falar muito sobre suplementação. Eu quero passar aqui para vocês diferenças, né, sobre suplementação. Você comer o seu arroz e feijão concentrado na suplementação. Todos deveriam se suplementar todos os dias. Todos, desde criança, adultos, depois dos 40 anos, principalmente, né? Nós precisamos nos suplementar. Porque eu digo que mulheres depois dos 35 anos de idade, homens também, né? Mas mulheres que têm toda a fase de mudança hormonal, começa o princípio do envelhecimento natural, depois dos 35 anos. Né? Nós vamos
falar sobre isso em outras lives também, tá? Então, falando sobre medicamento, nós precisamos ter muito cuidado nas reações que o medicamento pode ocasionar. Se você tem um farmacêutico de confiança, o farmacêutico ele é habilitado na farmacologia, ele estuda 5 anos de farmacologia. Ele tem que se ater aos efeitos dos medicamentos, à ação do medicamento, do metabolismo do medicamento, para que ele possa te conduzir se o efeito realmente é do medicamento, se é interação medicamentosa com outro medicamento e assim por diante. Essa semana eu dei um medicamento para a Neide, que vive com a gente aqui, né, na nossa casa, é a segunda mãe da minha esposa, e ela falou, Elton, eu não vou tomar esse medicamento não, porque ele pode subir minha pressão. Eu disse a ela o seguinte, por isso que tem as orientações básicas, né? Como ela é hipertensa, diabética, né? Todo o medicamento anti-inflamatório, ele precisa ser tomado de, no mínimo, 2 horas de distância do medicamento de hipertensão, diabetes, de antibióticos. Por quê? O medicamento o anti-inflamatório, vamos falar na linguagem popular, ele meio que desloca o efeito dos outros medicamentos de hipertensão, diabetes e de antibiótico que poderia estar agindo. Então ele tira o efeito, se você tomar junto. É difícil explicar assim hoje para vocês, na parte fisiológica e farmacológica, como é que ele vai fazer isso. Eu explicaria sim para o profissional de saúde, para ele iria entender bem. Mas, resumindo, ele desloca o efeito desses outros medicamentos para essa determinada patologia. Deslocando o efeito, então a pressão pode aumentar, a diabetes pode aumentar, o efeito do antibiótico ele pode se restringir, né? E aí eu disse para ela, você vai tomar sim, porque existe uma palavra chamada risco-benefício. Você corre um risco tomando um medicamento para ter um benefício. Vamos dar um outro exemplo. Grávida pode tomar medicamento? De preferência nenhum. Mas hoje sabe-se que se ela tiver com uma dor, ela pode tomar um paracetamol. Às vezes ela precisa tomar um suplemento que não é medicamento, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes também a grávida está com alguma infecção urinária, vaginal, né? Uma infecção de garganta, de ouvido, uma sinusite. Aí ela vai precisar tomar um antibiótico, tá? Por isso que as gestantes nos primeiros 3 meses têm que tentar se prevenir de toda forma. Tá frio, não sai de casa não, né? Claro que se tiver a opção, né? Você tem que trabalhar, fazer o quê? Vai ter que sair, se agasalhe, para que não fique com sinusite, para que não fique com dor de garganta, dor de ouvido, né? Infecções, inflamações gerais. Nós precisamos realmente nos prevenir o máximo, as mulheres gestantes, para que nos 3 primeiros meses, que é o mês crucial, os meses cruciais de formação de embrião para feto, não haja nenhum tipo de problema com essa formação, tá? Aí, mas teve uma infecção. Aí vem a palavra, vai ter que tomar um antibiótico, né? Contra o risco para o benefício, tá? Outra coisa muito interessante que é importante a gente falar, já que eu falei um pouquinho de gestante, gestante nenhuma pode tomar nenhum tipo de anti-inflamatório em nenhuma fase da gestação. Por quê? Sabe-se que os anti-inflamatórios podem secar o líquido amniótico da bolsa, da placenta. E aí, sem líquido, pode ocorrer o aborto, a malformação, né? E etc. Então fica a dica aqui para gestante, cara, eu tô com uma dor imensa, procure seu médico.
possivelmente ele não vai dar nenhum tipo de anti-inflamatório. Por quê? Ele pode secar o líquido da bolsa, líquido amniótico. Então são muitas informações que, dependendo do estágio que nós estamos passando, nós precisamos saber. Então, muito cuidado para pegar indicações de terceiro. Ou quando eu falei para vocês, se vocês não tiverem segurança da prescrição realizada pelo profissional de saúde, peça a sua segunda opinião. Uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa e a pessoa falou assim, ela falou, cara, eu estou passando muito mal. Por quê? A pessoa, ela começou com como que foi? Uma pressão alta. Por que a pressão alta, né? Estresse, ansiedade, não era nada assim muito fisiológico, mas mais psicológico. E o médico da empresa prescreveu para ela, o profissional prescreveu para ela um medicamento para melhorar a pressão. Nesse contexto de melhorar a pressão, ela teve ali um problema de palpitação, tá? Palpitação. Começou a ter calafrios, tremores, e aí ela foi num outro médico, o outro médico sem o exame prescreveu para ela um medicamento para tireoide, isso aí é sintoma de tireoide. Aí ela começou a tomar um medicamento para tireoide. O medicamento de tireoide aumentou a palpitação dela, deu taquicardia. E aí o médico prescreveu um outro medicamento, aí pediu para encaminhar para o cardiologista. O cardiologista prescreveu um outro medicamento. E essa mulher também tinha um problema de hipertensão ocular, um glaucoma. E esse medicamento começou a fazer mal para o glaucoma. Então, a comunicação entre os profissionais de saúde, ela tem que ser muito importante. Se você tem algum problema, vamos dar um exemplo sobre... eu tenho diabetes e tenho hipertensão. Eu imagino que o correto seria que o teu cardiologista e o teu endócrino, eles deveriam se conectar, para que um pudesse estar alinhado com os medicamentos que você vai tomar. Esse seria o correto. Mas não é assim que acontece na maioria das vezes. Nós que estamos direto à frente da farmácia, a gente percebe que nas prescrições não tem esse diálogo, mas deveria ter. Deveria ter. E aí que você começa a tomar um medicamento, começa a surgir um efeito colateral do medicamento, uma reação adversa do medicamento, aí você procura um outro médico, talvez um outro profissional, de acordo com aqueles sintomas que você está sentindo, ele prescreve outro medicamento que pode desencadear outro sintoma, e é assim que acontece. Por isso que nós temos que estar ligados a um profissional que entenda um pouco sobre medicamento. Isso é muito importante, né? Que nós possamos estar também conectados a um profissional da sua confiança que entenda sobre medicamento para te orientar. Mas, Elton, sobre os perigos da automedicação. E os naturais? Né? Eu vou tomar um medicamento natural. Natural, quando ele é medicamento. Né? Diferente de eu falar, vou tomar um chá de camomila, vou tomar um chá de erva doce. Assim não, né? Mas... vamos supor, eu estou com o intestino preso, me falaram que é bom tomar chá de sene. Aí você vai na casa de produto natural e compra sene. Quanto colocar de extrato? Quanto de água? Quanto colocar? Aí você vai lá e coloca a olho. Cara, você pode ter um desconforto intestinal muito grande. Você pode ter uma desidratação por desinteria. Você pode ter vários sintomas. Então, não é porque é natural que não possa fazer mal. Tudo tem a sua dose, né? Tudo tem a sua dose. Por exemplo,
muitos, acabou um pouco a era de tomar ginkgo biloba, mas alguns tomam ainda, mas houve uma grande aceitação de ginkgo biloba, né? Ginkgo biloba melhora toda a parte de circulação, memória, porque melhora a circulação ali da região do cérebro onde desenvolve a memória. Então, mas quando eu vou ao dentista eu preciso fazer uma cirurgia. Como ele melhora a circulação, nós precisamos ter uma coerência. Opa, ele faz uma vasodilatação, melhora a circulação, então eu preciso parar uns dias antes com o ginkgo biloba. Mas o profissional de saúde que vai mexer com essa cirurgia, seja o dentista, seja o médico, né? Quem faz essa parte operatória precisa se ater a tudo que o paciente toma. Ele toma antiagregante plaquetário, um AS, ele toma varfarina, que é o Marevan, ele toma, clopidogrel. Então tem que se ater a tudo isso para que você realmente tenha segurança do que vai ser, como vai ser durante e após o procedimento cirúrgico. Então, nós temos que informar o profissional que a gente vai se habilitar para informar a nossa patologia, para que ele tenha conhecimento e te transmita a informação correta sobre determinado medicamento. Chegou uma prescrição na farmácia há um tempo atrás sobre um medicamento que faz indução do sono. E o prescritor, ele colocou tomar um comprimido de manhã. Qual foi a minha orientação? O que eu perguntei para o paciente? Você toma esse medicamento, ou você trabalha à noite? Né? Por que eu perguntei se ele trabalha à noite? Porque se o prescritor pediu para tomar de manhã, possivelmente ele trabalha à noite e dorme de manhã. Então, ele não estava conseguindo dormir de manhã, ele ia tomar para induzir o sono. Esse foi meu raciocínio. Mas o paciente disse, não, eu trabalho de manhã, normal. Eu falei, no que você trabalha? Aí eu trabalho com máquinas. Olha o perigo da prescrição. Esse medicamento, ele dá um sono rebote muito grande. Você, de repente, apaga sem perceber que apagou. Então, se ele tomasse de manhã trabalhando, possivelmente poderia acontecer um acidente, né? Ou dirigindo, ou na empresa, poderia acontecer um acidente. Então, a função do farmacêutico, aquele que está dispensando o medicamento, é ter um conhecimento vasto, generalizado. Eu digo sempre que o farmacêutico, ele é um profissional que tem que ter o conhecimento generalizado de saúde. Ele tem que ser todas as qualificações médicas, ele tem que saber um pouco sobre a odontologia, sobre psicólogo, sobre ser um pouco de enfermeiro, ele tem que saber um pouco de cada coisa, para poder fazer as orientações corretas, né? E hoje, enfim, esse paciente voltou ao médico lá, né? Só retomando, ele voltou ao médico e o médico, rapaz, eu até esqueci de perguntar para você que hora que você trabalha, né? E aí pediu para prescrever, para tomar à noite, para induzir o sono, né? Mas, por isso que você tem que ter hoje uma farmácia da sua confiança para você tirar dúvidas. Você precisa. Hoje está muito comum essa questão da importância de trazer o farmacêutico bem próximo a você, que hoje existem as clínicas farmacêuticas, consultórios clínicos que realmente te ajudam a seguir um tratamento a longo prazo que você precisa fazer, sobre prevenção, sobre até um tratamento contínuo, né? E existem clínicas farmacêuticas. Hoje eu dou orientação, eu não cobro, né, nada, mas é um pouco mais difícil de acompanhar o paciente, mas eu sempre estou dando orientações, né? E por isso que você precisa ter um profissional habilitado. Muitas das vezes você confia no profissional de saúde e ele não é um farmacêutico, ele é um prático. Ele trabalhou há anos de farmácia, tem uma determinada experiência. Qual que é a diferença? A diferença é que
hoje, não é desmerecendo nenhum prático de farmácia, né? Eu digo que eles são chamados farmacistas, eles são bons. Então, se você precisa realmente de uma indicação de quem tem experiência no ramo de farmácia, ele pode te ajudar sim. Porém, ele não tem o conhecimento farmacológico, farmacocinético, de interações, do que o medicamento pode ocasionar no seu organismo. O farmacista hoje, ou prático, ele pode saber a respeito de para que é o medicamento, como toma o medicamento. Então você precisa, às vezes, se orientar com quem tem um pouquinho mais de instrução quando o problema é um pouquinho maior, quando você quer ter um pouquinho mais de segurança também, tá? O Reginaldo então pediu sobre suplementação. Na próxima live a gente pode falar sobre suplementação. Alguém mais tem algum assunto que gostaria de abordar sobre medicamentos? Tem interesse sobre medicamentos? Né? Escreva aqui no chat se você tem mais dúvidas sobre medicamentos, né? Hoje também, por exemplo, nós vamos ter medicamentos, a maioria dos medicamentos, vamos dizer assim, eles atuam, a maioria não, todos os medicamentos atuam na metabolização com o fígado. O fígado é o nosso segundo coração ali. Então ele manda, seja o medicamento já para agir depois de metabolizado, ele manda também o lixo do medicamento, vamos dizer assim, também para fora, para ser excretado. Então o nosso fígado é muito importante, ele precisa estar bem resolvido no seu corpo, na sua fisiologia. Eu sempre digo que hoje algumas patologias são muito comuns porque a falta de vitamina D, D de dado, a falta de vitamina D do sol, ela ocasiona muitas doenças oportunistas, né? A falta de tratamento de verme anual. Até hoje eu escutei, em 24 anos de formado, de profissão, de experiência, uma médica só falando sobre a importância do tratamento de verme. E é engraçado que o tratamento de verme, quando você não se dá conta dele, por quê? Os sintomas dele, geralmente, é até os 12 anos. Então, a criança tem um pouco de dorzinha de barriga, né, na região do umbigo. Pode, tá? Não é que tem. Pode ter vários sintomas, como pode ter um ou dois. Ele pode ter fome, mas fome de doce, na maioria das vezes. Ou alguns têm vontade de comer arroz cru, ali, cozinhado, ali, até frio. Outros têm vontade de comer terra, acredita? As pessoas mais tradicionais, aí, acima de 60 anos, sabem muito bem sobre isso, né? Alguns têm manchinhas na pele, e olhinho brilhando, irritabilidade, dores nas pernas. Então, o verme, ele absorve todo tipo de nutriente ali. Vamos dizer que é um bichinho que fica ali no intestino e absorve nutrientes. E aí, depois dos 12 anos, a gente começa uma fase da nossa vida que a pré-adolescência ali, que você começa a se ater a outras preocupações, né, a outro estágio da vida, e esquece dos sintomas. Quase você não sente mais sintoma. Então você não se preocupa mais em tomar um medicamento para verme. E quando adulto, menos ainda. Difícil você tomar um remédio, né, para prevenção ou tratamento de verme. E hoje eu não consigo enxergar que os profissionais saibam prescrever medicamento de verme. Por quê? Geralmente segue-se o padrão passado, né, antigo, o protocolo. Dá um comprimido lá de uma dose única. Não é bem assim. Hoje se sabe-se que existe a classificação dos eumintos, lombrigas, né, ancilostoma, que são os eumintos. A classificação dos protozoários, como giardia, ameba, né?
os parasitas, né? Bicho geográfico, trichuras, trichures. Então existem vários tipos de verme com as suas diversas classificações. E sabe-se também que não tem uma dose única que realmente trata essa patologia. Não tem, né? Então hoje o correto é que você tenha um esquema terapêutico realmente eficaz para o tratamento de verme, tá? Onde trata todos eles. E aí você vê aquele adulto com abrição de boca, preguiça, o cara tem 20 anos de idade, parece que tem 50. Parece que tem 50, né? Tá cansado, dores nas pernas e acha que é circulação, fraqueza, né? Abrição de boca, preguiça. Nada mais que o verme ali suplementando dos seus nutrientes, né? E antigamente sabia-se que fazia-se o exame parasitológico de fezes ali no laboratório, colhia 3 amostras e saía ali, né? E saía ali. Hoje não. Hoje o verme ficou igual à bactéria, mais resistente. Então ele impregna na parede do intestino e não sai não. Então quando você faz uma prevenção de uma dose terapêutica para todas os vermes, você realmente melhora todo o estado fisiológico seu, né? E a terceira, eu falei sobre então verme que debilita muito o ser humano. Eu falei muito eu falei um pouco aqui de outra patologia, né, que é a deficiência de vitamina D do sol. E a terceira o terceiro problema que eu vejo que acomete muito o ser humano é problemas do fígado. O que tem de cidadão aí que reclama de dor de cabeça frequente, que tem reações alérgicas frequentes, tontura, vertigem, labirintite, né? A labirintite. Eu sempre digo que é difícil a labirintite ser uma patologia. Às vezes a labirintite é somente um sintoma de um desequilíbrio aí de problemas do fígado, né? É interessante que se você tiver uma ferida, uma caspa, né, uma seborreia, um problema de uma úlcera varicosa ali, uma ferida na perna, um processo alérgico já instalado, quando você come ou bebe algo que aflige o fígado, pode ver que piora a situação que você já se encontra. Se você tem uma ferida, ela lateja. Eu fiz uma cirurgia e comi algo que pode, o rançoso, remoso e ácido, que as pessoas mais antigas sempre falavam sobre isso, e prevalece. Mas na medicina moderna hoje isso caiu de moda, mas não caiu não. É que não se fala muito nisso e não se acredita muito nisso. Mas eu já conheci vários e vários pacientes que fizeram cirurgia. Hoje eu vou comer um sashimi, um peixe cru, que eu estou com vontade, acabou de fazer a cirurgia. Se quiser ter a experiência, faça. Come um peixe cru para você ver. Ou um camarão, ou um torresmo, um porco, né? Depois de uma cirurgia, depois me conta se latejou ou não o local da ferida. Então não caia nessa não, é bem verdadeiro essa informação. Então, o que eu queria introduzir agora nessa live era um pouquinho sobre os perigos da automedicação. Muito cuidado com o que as pessoas, o leigo pode passar para você. Consulte sempre um profissional habilitado de sua confiança. Se você tem dúvidas sobre uma prescrição que foi lhe dada, você não sentiu segurança nas indicações, procure um outro profissional para tirar suas dúvidas, porque pode ser muito grave o que pode acontecer com você, porque o medicamento não é igual bala, igual um alimento que pode comer a qualquer momento, e não é como tomar água, né? Tem pessoas que precisam tomar o medicamento à noite, outros precisam tomar de manhã, tudo tem orientações, precisa ter orientações. Parece ser muito simples, básico,
né? Mas não é simples tomar o medicamento. Então, até gostaria que vocês colocassem aqui, então, a próxima live nossa sobre saúde, nós vamos falar um pouco sobre suplemento. Oi, Márcia. A Márcia, minha cliente de anos, né, Márcia? E se vocês, outro assunto que vocês desejam, a Marçal também tá aí, amiguinha da Mariana, da minha filha, que bacana. É isso aí, Yas, tem que ter conhecimento. E Tiagão, ó, manda Guari presente na live, que legal. Um grande abraço ao Tiago, toda a família, né? Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre o medicamento, eu vou abrir no Instagram durante a semana. Agora eu não vou fazer mais uma live por dia, tá? Vou fazer uma ou duas na semana e vou avisar. Então eu vou abrir umas caixinhas de pergunta. Qual é o assunto de saúde que você quer saber? Ah, quero saber sobre anticoncepcional, quero saber sobre terceira idade, né? A osteoporose, quero saber sobre hormônios masculinos, quero saber, enfim, quero saber mais sobre hipertensão, como é que funciona o anti-inflamatório do nosso corpo, né? Eu vou abrir algumas caixas de pergunta, estejam atentas lá no Store, tá bom? E tudo que vocês tiverem pode mandar no particular também, se vocês têm alguma dúvida sobre medicamentos, sobre doenças, né, patologias, pode me mandar lá no meu privado, né, que eu vou, se eu não souber, eu procuro, porque não é tudo que a gente sabe também, né? Mas o que eu puder ajudar, eu vou estar pronto para servir vocês, tá bom? E para encerrar nossa live, né, hoje, sexta-feira santa, um feriado, mas é um feriado de reflexão, né? É um feriado que nós precisamos nos ater. E hoje eu assisti a minha aula live, né, às 6h47 da manhã, e o meu mentor fez uma reflexão muito interessante, né? E eu queria compartilhar, então, como forma de oração para vocês no final dessa live, sobre o lava-pés, né? O cristão hoje sabe-se que Jesus, ele teve aquele momento entre os discípulos, os apóstolos ali, sobre lavar os pés. E o meu mentor fez uma pergunta muito interessante assim e reflexiva. Nós precisamos hoje servir. Pedro naquela época falou, não senhor, o senhor não vai lavar meu pé de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, Pedro, eu preciso fazer para que se cumpra a Escritura, né? E além disso, para mostrar que realmente Jesus serviu. E não só na Semana Santa aí, que os cristãos consideram a Semana Santa, mas como todos os dias, o que nós estamos fazendo para servir? Ontem eu falei de família, filhos, eu vou fazer uma live sobre casamento. O que nós estamos fazendo para servir o nosso próximo, o nosso esposo, a nossa esposa? Às vezes a gente está dentro de casa e tem medo de servir. Nós precisamos servir, né? Então, o lava-pés na nossa vida, nós temos que fazer uma pergunta hoje para nós. Quem nós devemos servir? Quem nós devemos lavar os pés? Preciso lavar os pés para tirar esse orgulho dos nossos cônjuges, né? Oi, Pri, tudo bem? Priscila, minha amiga, Pereirinha. Então, nós estamos fazendo uma reflexão agora de oração, Priscila, sobre lava-pés, né? Nós falamos sobre saúde, sobre os perigos da automedicação, então eu estou encerrando uma live com uma oração, tendo a reflexão do lava-pés. Quem nós devemos lavar os pés? Nós devemos lavar os pés para tirar nosso orgulho do nosso cônjuge. Nós devemos se entregar mais ao Senhor Jesus Cristo, lavando os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos lavar os nossos pés, porque às vezes nós somos tão arrogantes, nós somos tão soberbos. Então, quem nós precisamos lavar os pés? É nós mesmos, né? Do nosso próximo. Então,
se você tem uma pessoa, se não for o teu esposo, tua esposa, né? For uma outra pessoa, simbolize, enche ali uma vasilha de água, coloque o que você tem de melhor ali, um sal, uma flor, um perfume, coloque dentro daquela água, coloque o nome daquela pessoa ali, simbolizando, e lave os pés daquela pessoa. Agora, se você tem a oportunidade de lavar do seu esposo, da sua esposa, faça essa reflexão, tire do coração a soberba, o orgulho, o egoísmo, né? Então, Elton, mas é muito fácil falar. Não, eu já vi que realmente nós precisamos agir. Se nós não tivermos a intenção de poder mudar a nossa vida, como eu falei nas outras lives, ser verdadeiro, né? O passado foi o passado. E o presente quem constrói o futuro, mas no presente nós temos que tomar atitude para que possamos projetar o nosso futuro para sermos melhores. Então, todos às vezes jogam pedra no seu passado e querem te relembrar do teu passado, para que você não possa continuar no teu futuro. Mudança de mentalidade. Peça ao Espírito Santo, mudança de mentalidade. Mudança no seu coração. Transforme, como Davi falou, Deus me dá um coração de carne, não de pedra. Vamos pedir essa mudança, que nesses 3 dias de reflexão sobre a Semana Santa, sobre morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, que nós possamos realmente refletir e tomar atitude para a mudança. Que Deus abençoe cada um de nós, cada família, os nossos filhos, que Deus coloque os anjos, em nome de Jesus, a proteger os nossos filhos aonde os nossos olhos não enxergam, possa proteger a sua saúde, nós falamos sobre saúde hoje, né? E que o milagre possa acontecer na sua vida todos os dias. Todos os dias. Hoje a gente vê pouco milagre, porque a gente não confia que ele já aconteceu no mundo espiritual. E se a gente espera por ele, e se a gente não crê que ele já aconteceu, ele não vai acontecer. Por isso que se vê poucos milagres hoje. E encerro minha live hoje abençoando cada um de vocês, porque Deus nos deu, Jesus, em nome de Jesus, nós temos esse poder de lançar a bênção na vida das outras pessoas. E para que a gente possa lançar essa bênção, Ele já nos prepara para sermos abençoados também. Tenha uma boa sexta-feira, reflitam, um bom final de semana. Encerro minha live aqui com a paz do Senhor Jesus na vida de cada um de vocês. Tá bom? E vai ficar no Reels lá, no YouTube, no Insta, né, no TikTok, no Face, para quem quiser assistir. E vou abrir caixinhas de mensagem para saber qual é o próximo assunto que vocês querem que eu fale para vocês. Um grande abraço e um bom final de semana. Um beijo para todo mundo.